Bom dia a todos. Hoje é dia 4 de setembro de 2025, uma quinta-feira. Espero que você esteja bem. A palavra que nós vamos compartilhar hoje está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. A história de Samuel é muito legal. Se vocês puderem ler esse livro inteiro, tem coisas riquíssimas ali para a gente aproveitar, né? Um homem chamado Eucana tinha duas mulheres, a Ana e a Penina. Penina tinha filhos e tirava sarro da Ana que não tinha filhos, e a Ana ia orar. Fez uma promessa para Deus que se ela tivesse um filho, ela ia entregar ele para servir o Senhor, e assim ela fez, né? Nasceu Samuelzinho e foi lá servir no templo do sacerdote Eli. E o Samuel estava lá e foi dormir e escutou Deus falando com ele assim: Samuel, Samuel. E ele achou que era o Eli, correu lá para ver o que o Eli queria. Ele falou: não, vai dormir, não te chamei. Segunda vez Samuel foi de novo lá. Tanto fez que o Eli falou: nossa, Deus está chamando esse piá. Ele falou assim: Samuel, quando escutar a voz do Deus, fala, Senhor, que teu servo quer ouvir. E Deus falou com Samuel. Samuel sucedeu o Eli, daí foi o profeta de Israel naqueles tempos, né? Então, Deus fala com a gente de várias formas e todos os dias. E hoje de manhã eu dei uma passada lá no rancho e fiz uma bagunça com meus pretos lá. Plantei umas hortaliças e consertei algumas coisas na casa, vim pra cá. Eu estava trabalhando aqui, tomando meu chazinho, deu um tempo para nossa conversa diária. Quantas vezes Deus está falando comigo, com você, chamando Marco, Joãozinho, Mariazinha, mas nós estamos no YouTube, vendo a fofoca do dia, ou vendo o jogo de futebol, ou vendo a corrida, ou fazendo qualquer outra coisa por aí, e não ouvimos a voz de Deus. Nós temos que separar um tempinho para a gente poder ouvir a voz de Deus, se é que a gente quer ouvir a voz de Deus. Eu, por exemplo, tenho vários momentos do meu dia que eu fico quieto. Eu oro, eu vou num canto e tudo eu procuro interpretar o que Deus está falando comigo. Eu não ouço a voz de Deus de forma audível, eu não vejo coisas sobrenaturais, não é nada disso. Mas eu sinto no meu coração. Porque a fé não é um raciocínio, a fé não é uma coisa que você vê. A fé não é alguma coisa material. É uma coisa que brota de dentro para fora e não de fora para dentro. Então você sente no teu coração que é Deus falando com você. Óbvio, se você, como muitos irmãos da igreja dos crentes fazem, senti de Deus que eu tenho que fazer tal coisa lá. Se isso não está na Bíblia e não é correto, não foi de Deus. Não foi de Deus. Tem que ser alguma coisa conforme a palavra dele, porque Deus não age desconforme a sua palavra. Ele é fiel à palavra que ele deixou. Mas se for conforme a palavra de Deus e você sentir no seu coração, é Deus falando com você. Como que a gente pode fazer isso? Eu tenho as minhas manias, e quem me conhece sabe que eu tenho ficado muito lá no Jordão nesses dias, né? É gostoso, eu estou ficando velho, eu gosto de ficar mais no mato lá. E isso não me prejudica em nada, porque se vocês pensarem bem, eu coloquei uma internet boa lá, tudo que eu posso fazer aqui eu faço lá. Então a única diferença é que eu não estou fisicamente aqui no escritório, mas eu faço audiência de lá, posso peticionar, posso fazer tudo que eu quiser de lá. Então não há prejuízo algum de eu estar lá. Mas só que lá eu não sou perturbado pelas luzes da cidade, pelos barulhos da cidade, pelos barulhos do mundo. Eu saio plantar, estou em silêncio, só ouço meus cachorros e o barulho dos pássaros. E o vento que bate nas árvores. Ali é mais fácil Deus falar comigo. Ele fala todo dia? Não fala todo dia. Mas às vezes fala. E quando fala, eu estou em silêncio, esperando para ouvir. Eu já contei para vocês aqui a história do hortelã. Eu estava lá cortando os matos lá e tal. E se tem uma coisa que a Antonieta gosta nessa vida é hortelã. Ela sonha com uma horta de hortelã. E ninguém plantou hortelã lá. Nunca ninguém.
E lá no lugar ele tinha um mato onde a gente não ia lá há 20 anos naquele lugar, porque o mato estava alto. Eu fui cortando o mato e eu estava andando por lá e o que Deus tinha colocado para mim? Uma floresta de hortelã. Não sei de onde que surgiu, não sei como é que estava aquele negócio lá, eu sei que é bastante hortelã, coloquei a fotinha que era, e estava lá, eu fiquei alegre, eu glorifiquei a Deus, é Deus falando comigo, dizendo, ó Marco, eu deixei aqui para te dar de presente. Então, assim como Samuel não sabia que Deus estava falando com ele, normalmente Deus está tentando falar com a gente, mas a gente é distraído com as coisas do mundo. Se você puder tirar um tempinho e ir orar e ficar sozinho você tentando ouvir a voz de Deus, faça isso não um dia, dois, faça pro resto da tua vida. Tenha sempre um momento para tentar ouvir a voz de Deus falando ao teu coração. Com certeza ele tem falado e com certeza ele vai falar ainda muito mais, porque diz assim que buscai e achareis. Todo aquele que vai atrás de Deus e que busca ouvir a sua voz, ele num determinado momento ele vem e não deixa a gente falando sozinho. Ele conversa conosco e responde a minha e a sua oração. Deus te abençoe.